Olá, meu nome é Bruno Gonçalves e junto com a Ana Sonsella, nós vamos falar um pouco sobre o método de elementos finitos e mostrar um exemplo de um software que utiliza. Bom, o método de elementos finitos ele tem grande aplicação em ciência e engenharia. Inicialmente, ele era utilizado somente na análise estrutural, para verificar tensões, deformações e vibrações no corpo. Como por exemplo aqui nessa ponte. Ele começou a ser utilizado depois também em problemas térmicos, como por exemplo aqui a dissipação do calor nessa pastilha de freio, também em mecânica dos fluidos, como para analisar a aerodinâmica de veículos e aeronaves na simulação de um túnel de vento, e também eletromagnetismo, para estudar a distribuição do campo magnético em um motor. Bom, então por que utilizar o método de elementos finitos, né? Em resolução de problemas físicos são utilizados métodos analíticos que geram respostas exatas, desde que as condições de contorno sejam aplicadas de maneira simples. Isso, por exemplo, é exemplificado aqui nesse gráfico, que para obter os dados, como são retas bem definidas com o início e o fim, é fácil obter os dados em cada ponto desse gráfico. Já quando essas condições são complexas, é mais vantajoso usar métodos de cálculos, como, por exemplo, o que a gente está estudando, o método de elementos finitos, onde a gente consegue obter um resultado aproximado do valor real. Exemplificado aqui nesse outro gráfico, onde a gente não consegue definir exatamente a posição de cada um dos pontos dentro do gráfico. A resolução de um problema utilizando o método de elementos finitos pode ser dividida nessas 4 etapas. A discretização da região, que a solução é buscada em um número finito de sub-regiões. A aproximação da solução. Cada elemento utiliza uma interpolação polinomial, obtendo a equação de cada elemento. A montagem do sistema, que é representada por uma matriz que inclui todas as equações dos elementos. E a resolução do sistema, que obtém-se a equação resultante a partir da matriz global, né? E com isso a solução aproximada do problema. A discretização da região. Divide-se o domínio, nesse caso essa imagem aqui, em sub-regiões com formato mais interessante, de maneira a diminuir o erro de discretização nas fronteiras. A gente dividiu nesses dois exemplos em formatos triangulares. E quanto mais densa for a malha, menor é o erro. Por exemplo, aqui, ó, aqui era um círculo, aqui é quase um círculo, aqui é muito mais próximo. Então, o erro aqui é menor do que nesse outro modelo de malha. Mas também o custo computacional é maior, como por exemplo o tempo de processamento. Aqui é mais um exemplo, né? Aqui foi dividido em 6 elementos, aqui em 12 e aqui em 24. Essa diferença entre essa reta e esse raio é o erro. Aqui é o erro menor e aqui quase imperceptível. Bom, quando a gente divide essa região de estudo em elementos, aqui nesse caso a gente divide em 6 elementos, aqui em 12 e aqui em 24, e a conexão entre esses elementos são chamados de nós. Depois de feita a discretização da região, a gente vai para a aproximação da solução, que a gente decide se os elementos serão de primeira ou segunda ordem, e a gente calcula o domínio desses elementos. Bom, aqui, por exemplo, o domínio de estudo, né? A gente dividiu ele em 1, 2, 3, 4 pontos, e define se serão elementos de primeira ou segunda ordem. Aqui é de primeira ordem, aqui é de segunda ordem. São só 2 elementos. Pode ver que elementos de segunda ordem têm uma aproximação maior com o domínio estudado, né? E aqui é como foi dito, a gente estuda a projeção desses elementos no plano x, y,
E a partir desse estudo, a gente obtém a interpolação polinomial para cada um desses elementos. Então, digamos agora que temos esse domínio de estudo, com esse formato, e esse domínio nós dividimos ele em 3 elementos, certo? Temos assim, então, 5 nós, nó 1, 2, 3, 4 e 5, com 3 elementos, e dentro de cada elemento tem um nó local, chamado de 1, 2 e 3, certo? A matriz global desse elemento de estudo, desse objeto de estudo, ela ficaria dessa maneira. Aqui são as incógnitas relacionadas à quantidade de nós que temos. Esses Cs são as contribuições dos 3 elementos. Vai ser explicado mais à frente, mas seria o C11, C12, C13, C14, C15, certo? E assim por diante. Que agora, na resolução do sistema, né, a gente estuda cada um dos elementos separadamente, certo? Então, o elemento 1 é formado por essa matriz, que tem numeração global 1, 4 e 2, 1, 4 e 2, certo? E a numeração local 1, 3 e 2. Esses Cs, esse entre parênteses significa que é da matriz 1, do elemento 1, e esses Cs, eles são referenciados pela posição dos nós no plano cartesiano. Digamos que aqui passa o eixo Y e o eixo X. Aqui, aí a gente sabe a posição de cada um dos nós e as retas entre eles, certo? O nó 1, a reta 1, 2, a reta 1, 3, são referências do plano cartesiano. A gente faz esse estudo para cada um dos elementos, certo? E obtém os valores de C. Aí, com esses valores, nós somamos no elemento de estudo para definir o valor desses Cs da matriz global. Então, aqui, por exemplo, o C11 de todo o domínio de estudo. O C1 ele é composto pelo ponto 1, 1 do elemento 1 e pelo ponto 1, 1 do elemento 2. E o C2, 2 é composto pelo ponto 3, 3 do elemento 1. E por assim vai, certo? Vamos somando a contribuição de cada um deles. Aí, aqui, por exemplo, esse aqui de baixo, o C23, o C23, ele é composto, eles não têm ligações, né? E nem o C32, né? Que é a mesma coisa. Eles não têm uma ligação direta, então ele tem valor de 0 para colocar na matriz global. Então, a matriz global passa a ter os valores de cada contribuição dos elementos, certo? Aqui é zerado, então a gente tem esses valores. Aqui, esses zeros são, como disse, os elementos que não têm ligação, né? Os nós que não têm ligações. Aí aqui é zerado, e com isso a gente obtém as incógnitas. Essas incógnitas. E a partir dela, a gente obtém a equação resultante para uma solução aproximada do problema. Como, por exemplo, aqui. Certo? Então, esse foi um resumo de como utilizamos o método de elementos finitos. Só que, porém, hoje esses cálculos são feitos todos por softwares, né? Onde apenas a gente define as dimensões do corpo que serão estudados e as forças que atuarão sobre eles, restando aos softwares calcular e demonstrar os resultados. E agora, a Ana vai demonstrar o uso de um desses softwares, que é o SolidWorks. Bom, o Bruno ele deu uma explicação teórica, né? E uma das aplicações que a gente tem na prática, a gente pode utilizar softwares, né?
fazer simulações através dos métodos de elementos finitos. Um desses softwares é o próprio SolidWorks, né, que é muito utilizado por aí. Primeiramente aqui eu tenho uma peça modelo que eu vou estar utilizando, tá? A gente vai aqui na parte de simulação. Vamos iniciar um novo estudo aqui. Aqui é uma análise estática, tá? Ele já está selecionado pra gente. Vou deixar aqui com esse nome mesmo. Posteriormente a gente vai adicionar aqui as faces que vão ficar fixadas, tá? Desta forma aqui. Que nem no exemplo aqui. Eu quero que fique essa face e essa face aqui fixadas dessa forma. Depois a gente vai colocar aqui, carregar as forças externas, tá? Que é isso que a gente quer simular. A gente tem vários tipos aqui, né? A gente tem simulação de temperatura, de força centrífuga, gravidade, pressão. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar aqui a simulação de força, beleza? Aqui a gente vai especificar o que a gente quer aqui. Primeiramente, que face que a gente quer que essa força seja aplicada, né? Eu vou selecionar aqui, tá? Por item, isso significa que a força vai ser exercida aqui nessa face inteira. Ela vai ser distribuída em toda essa área aqui. E eu quero que essa força seja de 1000 newtons, ok? Depois disso, a gente vai adicionar aqui uma malha, beleza? Vamos criar aqui uma malha. O próprio software já tem a malha padrão. Isso aqui é só para melhor detalhamento, tá? Pra gente conseguir mais detalhamento aqui depois na hora de fazer o relatório. Vamos aplicar. E vamos aplicar também o material, né? Que isso daqui é de extrema importância, né? Vamos selecionar aqui um aço 1045. Beleza? E agora a gente já pode rodar isso daqui, pode executar já. Aqui a gente tem como é que a peça ficaria, tá? Com essa força de 1000 newtons sendo exercida aqui nessa face. A gente teria mais ou menos isso daqui, beleza? Aqui a gente tem a peça normal, como é que ela é. E a gente pode ver as taxas de deformação aqui, tá? Aqui em vermelho é a maior taxa de deformação que a gente tem. A gente pode olhar isso daqui na peça. Aqui a gente tem uma alta deformação, né? Aqui também nessa parte do meio, como a gente pode ver aqui no resultado deformado, né? E o próprio software vai fazer agora pra gente um relatório. A gente pode selecionar aqui relatório. E ele mesmo vai fazer um relatório para nós. Aqui a gente tem o que a gente quer que ele detalhe pra gente, né? Por padrão ele já seleciona tudo, propriedades de materiais, cargas e faces fixadas, enfim. Que a gente pode colocar nossas informações, quem foi o designer, a empresa, o link, o logo, endereço. Não vou especificar isso agora, mas depois eu vou deixar o documento aqui na descrição, tá bom? Caso o professor queira dar uma olhada. Vamos selecionar aqui papel A4, vamos aplicar e vamos pedir para ele fazer o nosso relatório. Bom, aqui a gente tem o relatório já feito pelo software, tá? Posteriormente eu vou colocar todas as informações, mas por enquanto aqui por padrão aqui tá SolidWorks e tudo mais. E aqui a gente tem tudo detalhado, né? A massa do objeto, o volume, densidade, o peso. Aqui depois a gente tem os detalhamentos, as tabelas, aqui tudo tabelado. Aqui a gente tem os resultados das deformações da nossa simulação. Tá ok? E basicamente é isso. Isso daqui é uma das aplicações práticas que a gente tem do método de elementos finitos. E, bom, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado muito bem explicado. Espero que tenha sido de bom proveito. Muito obrigado e até a próxima.